Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês sabem muito bem, né, pelo menos quem acompanha aqui o canal sabe que a Netflix tá passando por uma crise histórica, né? Eu tenho falado isso desde o ano passado. A Netflix vem perdendo muito valor de mercado. Eles chegaram a bater a marca dos 300 bilhões de dólares e eles continuam caindo, né? Eles chegaram à marca de 80 bilhões de dólares ontem. Então vocês veem o tamanho da queda e agora a crise ficou ainda maior com os próprios acionistas se voltando contra a empresa. Então, vamos lá! E pessoal, eu sei que nem todo mundo, né, que acompanha o canal assiste todos os vídeos, então só dando uma resumida, na última earnings call da Netflix, eles pela primeira vez reportaram uma queda no volume de assinantes, isso mesmo, desde que a Netflix entrou no mercado, foi a primeira vez que de um trimestre para o outro a gente viu uma queda de 200 mil assinantes. Não parece um número tão grande, considerando que a empresa tem 222 milhões de assinantes, só que a Netflix ganhou cerca de 1 milhão, né, de novos assinantes, mais de 1 milhão de novos assinantes na Ásia. Então no resto do mundo a queda foi muito maior, né, foi quase 2 milhões de assinantes perdidos. Se a gente somar América do Sul, América do Norte, Oceania e Europa, né, foi uma queda de quase 2 milhões de assinantes. E as ações responderam de forma brutal, né, as ações caíram 35% de um dia para o outro e continuaram despencando nas próximas semanas. Na verdade, até ontem as ações ainda estavam em queda, então a Netflix não tá conseguindo reverter essa situação e os acionistas estão de fato perdendo muito dinheiro. Porque, como eu falei, uma empresa que estava valendo 300 bilhões de dólares há algum tempo atrás, hoje está valendo cerca de 80 bilhões. E eu quero fazer um vídeo me aprofundando mais, né, nessa crise existencial praticamente que a Netflix está passando, mas hoje eu queria focar mais na parte das ações e na parte desse processo que os acionistas da empresa, pelo menos um grupo de acionistas da empresa, está ingressando contra a Netflix, alegando, né, que a Netflix cometeu atos aí ilegais, escondendo informações dos acionistas e etc. Então aqui começando pelas ações, né? Obviamente, se a gente pegar no último ano, né? Aqui eu selecionei One Year, a gente vê que as ações começaram ali na casa dos 500 dólares, né? Chegaram até 690, praticamente 700 dólares e agora caíram, né? Despencaram, na verdade, para casa dos 180 dólares, né? E aqui a gente vê o market cap da empresa, ou seja, o valor de mercado, 80 bilhões de dólares, né? Então a Netflix realmente despencou. Se a gente olhar um período menor, aqui no período de um mês, a gente vê a queda desastrosa, né, que aconteceu de 350 dólares praticamente para 220 dólares em menos de um dia, né? A gente vê aqui um abismo entre um dia e outro, justamente porque as notícias foram bem negativas. Nesse caso fica aquela questão, né, o que é culpa da Netflix, né? Será que o mercado não reagiu de forma exagerada porque foram somente 200 mil? Então existem muitas discussões que podem surgir nesse momento, só que os acionistas, né, perceberam que essa queda foi muito gritante, perceberam que possivelmente a Netflix escondeu informações, escondeu a situação negativa, né, que estava acontecendo nos bastidores, e eles acham que eles têm direito de ingressar com uma ação contra, né, a gigante dos streamings justamente por isso. E aqui uma reportagem, né, do Hollywood Reporter falando a respeito desse assunto. Os acionistas processaram a gigante do streaming alegando que ela violou as leis de valores mobiliários ao enganá-los sobre o crescimento de assinantes. E eles estão alegando, entre outras coisas, dois fatores mais importantes. O primeiro, que a Netflix tentou esconder a perda de assinantes, né, que eles não revelaram os números de forma aberta, digamos assim. E o segundo é que eles minimizaram o crescimento da concorrência e eles minimizaram também a importância do compartilhamento de senhas, ou o efeito negativo, né, do compartilhamento de senhas. E eu discordo desses três pontos. Em primeiro lugar, já faz algum tempo que o crescimento da Netflix diminuiu, que a Netflix não está crescendo mais 20 milhões por trimestre ou 10 milhões por trimestre. Então o crescimento da empresa já tinha diminuído, né? Se eu que estou aqui no Brasil, que faço algumas análises bem simples para mostrar para vocês, já estou falando faz tempo que o crescimento da Netflix deu uma desacelerada forte, porque os acionistas não saberiam isso, né? Porque eles próprios não teriam percebido. A empresa não precisaria nem fornecer esses números, né? Porque eles próprios poderiam perceber facilmente que o crescimento da Netflix já tinha desacelerado. A mesma coisa vale para o compartilhamento de senhas. Na minha opinião, já faz bastante tempo, né? Eu já mostrei aqui em vídeo para vocês. A Netflix já tá faz algum tempo falando a respeito do compartilhamento de senhas. Desde 2019 eu já encontrei notícias, né, do CEO, do Reed Hastings, falando
falando a respeito deles possivelmente tentarem impedir o compartilhamento de senhas e etc. Então, mais uma vez, se eu conseguir encontrar aqui do Brasil, com certeza os acionistas que estão envolvidos ali têm um conhecimento muito maior. Então, eu acho que eles estão fazendo alegações, né, que ajudam o caso deles. E eu não concordo com esse processo. Eu acho que a Netflix não fez nada de errado, ela caiu bastante, né? Ela despencou nas ações. Eu acho que ela também não teria como prever, né, que as ações reagiriam de forma tão ruim, porque uma queda de 200 mil assinantes é muito difícil prever se vai crescer, se vai cair. Obviamente eles têm métodos ali nos bastidores, mas toda empresa tenta dar um spin nas notícias. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês imaginem a Disney chega na próxima reunião e fala que eles cresceram 5 milhões na América Latina, só que eles não falam que esse crescimento foi devido a uma promoção que eles fizeram com o Mercado Livre, que ajudou muito no crescimento, uma promoção de somente R$ 9,90, né? Mas a gente vê que o valor médio por assinante caiu bastante na América Latina, ou seja, alguma promoção foi feita aqui na América Latina, só que a Disney não revela isso para os acionistas, mas fica bem fácil deles interpretarem isso. Então, foi só um exemplo que eu dei aqui para vocês, mas a Netflix, eu acho que todas as informações estavam sim na mão dos acionistas, eles poderiam muito bem ter interpretado essas informações e terem pulado fora, né? Porque a alegação deles é que eles teriam saído, eles teriam vendido as ações da Netflix se eles soubessem dessas informações negativas. Eu não acho que seja o caso, eu tenho certeza que eles teriam continuado com as ações ali da Netflix, porque da última earnings call para essa, a gente já tinha visto uma queda nas ações, então eles já tinham oportunidade de ter vendido as ações se eles quisessem. Eu acho que eles esperaram o barco ir afundando cada vez mais para poder ingressar com essas ações. Eu acho engraçado, né, que os acionistas, quando eles estão ganhando rios e rios de dinheiro, quando eles compraram lá atrás as ações da Netflix e a Netflix se valorizou para 300 bilhões de dólares, ninguém achava errado, né, eles estarem ganhando muito dinheiro, só que agora eles não aceitam que eles investiram em uma empresa que perdeu muito dinheiro, né? Não perdeu muito dinheiro, a Netflix não tá dando prejuízo, né? Eu tô falando em termos de valor de mercado. Os acionistas estão fazendo birra, né? Não estão aceitando porque eles investiram em uma empresa que caiu, né, de 300 bilhões para 80 bilhões. Novamente, eu não acho que a empresa é responsável por essa queda, porque a empresa não tem como saber como o mercado vai reagir. O mercado poderia muito bem ter pensado, caiu 200 mil, mas beleza, né? Não é uma queda tão grande assim. No trimestre que vem pode ser que a empresa volte a crescer. Eles poderiam muito bem ter caído 10%, 5%. É muito difícil saber se a empresa vai cair 10%, se vai cair 15% ou se vai cair 35%, como é o caso da Netflix. Eles estão querendo culpar a Netflix pela volatilidade, né, do mercado de ações lá dos Estados Unidos, o que eu discordo plenamente. Eles estão querendo culpar a empresa justamente pela decisão de milhares e milhares de pessoas, né, porque é praticamente um leilão ali as vendas das ações. A Netflix não tinha como saber, né, quantas pessoas iam tentar vender as ações depois dessas notícias serem liberadas. Então, eu discordo dessa atitude, né? Aqui eu inclusive tentei ler grande parte aqui, né, ó. Vocês vão ver que o Hollywood Reporter postou aqui, né, o processo. Então eu li umas 5 páginas, digamos assim, mas eu achei uma baboseira, né? Não achei nada interessantíssimo. Muitas coisas são especulações. Eles poderiam ter falado isso, eles poderiam ter falado aquilo, mas numa earnings call, obviamente as empresas não chegam e abrem o jogo a respeito de tudo. É uma reunião de meia hora e meia hora para responder perguntas, então eles não entram muito a fundo nos assuntos, né? Eles poderiam ter perguntado a respeito disso, eles poderiam ter pesquisado, então eu acho que eles estão simplesmente fazendo birra, né? Porque perderam um dinheiro significativo, né? Aqui eles alegam várias coisas diferentes, mas nessa parte principalmente, ó, Nature of the Action, eles falam a respeito, né, deles terem adicionado 8,3 milhões e depois caiu um pouquinho, né? Eles entram em detalhes aí a respeito da queda, mas sem mostrar nada, né, que a Netflix tenha feito de errado, sem mostrar que a empresa agiu de má fé para tentar esconder informações. Ela trouxe as informações maquiadas, né, digamos assim, da melhor forma possível, como qualquer empresa faz, como nas reuniões da Warner, nas reuniões da Disney. Eu sempre trago informações aqui para vocês. A própria Disney adiciona os números do Star Plus dentro dos números do Disney Plus para tentar melhorar os números do Disney Plus.
e os acionistas não reclamaram a respeito disso. É uma informação que eles estão juntando, né, tentando dar uma maquiada, e é mais ou menos o que a Netflix fez, é o que todas as empresas fazem aí quando elas trazem as informações para os acionistas. Aí cabe aos acionistas, se eles quiserem ir mais a fundo, eles têm os meios deles ali também para descobrir mais informações. Não quer dizer que a Netflix cometeu nada de má fé assim para tentar lesar os acionistas, até porque, como eu falei, eles não poderiam prever que a queda seria tão catastrófica. E aqui eu peguei também a notícia da Variety, né? Ó, Netflix é alvo de ação judicial de acionistas alegando fraude de valores mobiliários após queda, né? Aqui a tradução ficou errada, após queda de assinantes. Né, ó, a Netflix enganou os investidores sobre o declínio do crescimento de assinantes ao longo de 6 meses, levando a uma queda maciça no preço de suas ações, de acordo com um processo de acionistas. Então isso aqui é uma alegação, né, que os acionistas fizeram, e o processo aberto na terça-feira no Tribunal Distrital Federal de São Francisco alega que a Netflix violou as leis de valores mobiliários dos Estados Unidos ao fazer declarações materialmente falsas e ou enganosas, e também porque não divulgou fatos adversos materiais sobre os negócios, operações e perspectivas da empresa. E aqui eles continuam, né, ó, de acordo com o processo, a Netflix e seus principais executivos empregaram dispositivos, esquemas e artifícios para fraudar investidores enquanto possuíam informações não públicas adversas relevantes, diz o processo. Eles também fizeram declarações falsas de fatos relevantes e ou omitindo a declaração de fatos relevantes necessários para fazer as declarações feitas sobre a Netflix e suas operações comerciais e perspectivas futuras à luz das circunstâncias sob as quais não foram enganosas. Então, só para concluir, né, pelo menos por enquanto, eu li a notícia da IGN, eu li a notícia do THR, né, do The Hollywood Reporter, eu li a notícia da Variety, eu li em uns 3 ou 4 lugares, eu não vi nada concreto, né, que eles estão falando, ó, a Netflix fez isso, escondeu informações, fez tal coisa de errado. Eu não vi nada disso, eles forneceram as informações. Como eu falei, eu aqui do Brasil consegui ver, né, que o crescimento da Netflix estava caindo, então acho que eles alegarem que a Netflix escondeu esse fato beira o ridículo, né? E realmente a minha impressão é que eles não estão aceitando que eles perderam dinheiro, né? Eu não sei há quanto tempo eles compraram as ações, eu não sei se eles compraram quando as ações estavam em alta e perderam muito dinheiro, ou se eles compraram lá atrás, ganharam muito dinheiro e agora estão perdendo dinheiro. Não dá para saber exatamente qual é o caso, eu não consegui encontrar muitas informações nesse sentido, mas a impressão que eu tenho é essa, eles estão querendo se aproveitar de uma situação, né? Porque eles perderam muito dinheiro e não estão aceitando isso, sendo que quando eles ganham muito dinheiro, obviamente ninguém se importa, né? Porque eles estão enchendo o bolso de dinheiro. Então, de qualquer forma, eu gostaria de saber de vocês, né? O que vocês acham dessa situação da Netflix? O buraco parece estar cada vez mais embaixo. Eu tenho algumas previsões aí a respeito do futuro da empresa que eu vou tentar abordar em um vídeo separado. Então, como sempre, gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.